É claro que cada um tem uma sensação diferente, né? Às vezes a gente sabe que realmente está perdido, né? Não sabe mais o que fazer com a nossa vida, pelo menos acho que comigo foi assim, que eu me identifiquei no problema. Tem muita gente que às vezes está com problema só em uma das áreas da vida e acaba mesmo que afetando as outras. Enfim, a gente vai conversar e mostrar um pouco aqui pra vocês de como foi pra gente, né? Eu comecei com algumas coisas, mas às vezes a gente vai arrastando. A gente tá se sentindo perdido, mas a gente vai fingindo que não. A gente vai fingindo que tá tudo bem. Pelo menos comigo. Mas tá achando uma bagunça. É, exato. Não, mas tá tudo bem, mas tá tudo certo. Principalmente, eu acho que quando você tem muito daquilo que você queria, né? Eu tinha um emprego fixo ali que me dava uma segurança. Eu tinha um relacionamento, eu tinha tudo que eu planejei pra minha vida com aquela idade estava acontecendo. E de repente eu me vi numa situação de, putz, e agora? Eu não tô feliz. E aí vem essa sensação de estar perdida, de desespero. E bom, a gente já falou aqui muito de como a gente se sentiu, das situações e dos gatilhos que podem acontecer com você. Mas agora a gente vai dar umas dicas de como lidar com essa situação. A gente falou muito que se conhecer é importante, mas existem diversas maneiras. A Erika mesmo falou que você tem que testar as formas que fazem sentido pra você. E eu acho que eu comecei com um processo de coaching. Eu fiz 2, na verdade, né? Um, porque eu ainda não tinha muito no meu processo de coaching. Era difícil pra mim, tipo, eu ter que assumir que eu fiz algo de errado, ou entender que a minha família fez uma coisa e eu interpretei errado. Então eu fiz 2 processos que foram, enfim, foi o que me ajudou muito. E depois comecei a estudar mesmo autoconhecimento, a estudar técnicas e terapias holísticas para ter um conhecimento do eu como um todo. Então essa foi como eu comecei. Acho que você foi parecido? É, foi bem parecido, eu também. Depois desses traumas, né, que a gente passa, depois desses gatilhos, eu fui pra terapia primeiro, na verdade. Aí da terapia eu vi que eu cheguei num momento em que eu queria outras coisas, porque daí começou a vir outras coisas profissionais. Então daí eu também fui pro coaching, aí virei coach, né? Porque daí eu comecei a ver que realmente eu me interessava muito por aquilo, mas foi num processo muito de conhecer e falar que, cara, eu tenho qualidades, eu tenho vontades que talvez realmente não estejam alinhadas com o que eu queria antes, e que tá tudo bem mudar, e que tá tudo bem eu escolher um caminho diferente. Então, foi muito nesse processo de autoconhecimento que eu acabei mudando pra isso, pra uma nova profissão, mas foi muito na busca de mim mesma. E eu acho que essa, na verdade, é uma busca infinita, que a gente vai estar sempre mudando, a gente vai estar sempre se conhecendo. Então, como, mais uma vez, como a Rê falou e eu também já tinha falado, teste. Procure coisas que fazem sentido e perceba como você se sente fazendo aquilo. Não porque alguém falou que aquilo era legal. Ah, se todo mundo fala que ir pra academia vai te trazer uma sensação maravilhosa de endorfina sendo liberada ali, mas no fundo você não gosta, você não se sente tão bem assim, procure outra coisa que vai te trazer essa sensação, né? Então, se perceber como você se sente diante das coisas, até essa semana mesmo, uma cliente me perguntou, eu falei, então se dá um tempo de autocuidado, se nutre desse amor que você tá sentindo falta, né? Se nutre disso que você tá sentindo falta. Ela falou assim, mas como que eu faço isso? Então, assim, é uma questão de autoconhecimento. Eu falei pra ela, comece a olhar para as suas coisas, para as atividades do seu dia e perceba como você realmente se sente. O que realmente faz sentido pra você, independente do que as pessoas falam. Como você se sente quando você faz aquilo. E trazer essas sensações eu acho que é um caminho muito relevante. A gente sempre fala, né? A gente tem as ferramentas dentro da gente. E quando a gente se conhece, a gente sabe utilizar elas da melhor maneira possível. Então, uma ferramenta que talvez funcione pra mim, não vai funcionar pra Erika. Então, eu não posso impor pra ela que não, se você fizer isso, vai dar certo. E não vai. Então, o se conhecer, eu acho que é justamente isso. É você olhar pras coisas de uma forma diferente, olhar pra si de uma forma diferente e passar a fazer as coisas que fazem sentido pra você. E saber o benefício que aquilo te traz, né? O que tá acessando dentro de você. Exato. E aí, uma outra coisa que você falou que eu achei até interessante de comentar, que você começou esse processo com a terapia, né? De procurar um profissional. E eu, quando eu tava nesse mundo, nesse furacão todo, eu tinha um preconceito muito grande com terapia. E eu comecei o processo de coaching porque eu falava, gente, como eu vou falar pra minha família que eu tô procurando um psicólogo ou um psiquiatra? Porque na minha cabeça, eu já mudei essa opinião,
mas que eu era louca. Eu tinha essa certeza. E eu acho que muitas pessoas passam por isso, trazem isso, né? Tipo, da família, os amigos comentando. E aí, a hora que eu me vi no psiquiatra, eu falei, gente, eu não sou louca. As pessoas que estão aqui não são loucas, mas a gente tá passando por um problema e eu preciso resolver. Exato. Né? E existe esse E sozinha eu não tô preconceito. conseguindo resolver. E aí é mesmo até uma ferramenta, porque as pessoas falavam pra mim pra eu procurar por ajuda e eu fazia, imagina, Imagina, eu dou conta. eu não vou fazer Eu isso. dou conta de tudo. E olha que absurdo, né? A gente se prende a umas coisas que E hoje eu faz com que o indico pra processo- todo mundo. E faz com que o processo seja muito mais doloroso e muito mais demorado. E sozinho. E sozinho, exato. Nossa, é muito como mais dói, difícil. Exato. Então, assim, dedica um tempo pra você mesmo. Acho que é o primeiro passo de todos, assim, pra olhar pras coisas de uma nova forma. Porque automaticamente, conforme você vai se conhecendo e conhecendo coisas novas, a sua visão vai ampliando pra ver novas soluções. E é aquilo, quando a gente tá num estado de confusão, encontrar soluções pode ser a coisa mais difícil. Então, você começar a trazer sensações positivas, sensações de gratidão por tudo aquilo que você tem, tudo isso vai fazer com que você, aos poucos, vá encaixando as pecinhas. Porque é aquilo, a gente joga, quando a gente começa a se conhecer, joga todas as peças do quebra-cabeça no chão e aí começa, e agora? Né? Então a gente precisa pegar pecinha por pecinha e aos poucos a gente vai vendo um desenhinho formando aqui, um desenhinho formando ali. E aí tudo vai fazendo um pouco mais de sentido. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, ou mesmo por onde começar, não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais e também no nosso blog, que é onde a gente posta muito sobre esses assuntos, os nossos insights. A gente compartilha o que a gente aprendeu também, né, por lá. Então não deixa de seguir tanto no Instagram, no Facebook e no nosso blog, que você vai ver muito mais conteúdo sobre isso, que talvez te ajude também a dar esse primeiro passo. Sim, e para te ajudar também, para sair um pouco da nossa visão apenas, a gente quer trazer aqui perguntas de pessoas que estão acompanhando o nosso blog, que a gente sabe também que estão passando por momentos semelhantes, para você ver também que não é só você, não é só nós, todo mundo passa por algumas fases que são muito parecidas, só de jeitos diferentes. Então, a gente vai trazer aqui perguntas e respostas sobre esse assunto que a gente está falando nesse episódio. Então mande pra gente a sua pergunta, a gente pode ser anônima, a gente não vai ler o seu nome, é só avisar. E a gente vai trazer aqui e vai tentar dar uma solução ou contar como a gente passou por esse desafio que pode ser similar. E a pergunta de hoje, a gente separou uma só que a gente pediu lá no Instagram, é do Vitor, mas não vou falar porque ele pediu para ser anônimo. E a pergunta é: o que fazer para a vida não parecer complicada quando tudo parece que está indo mal? Que é muito do que a gente falou, né? Então, primeiro, acho que aceitar que estou passando por essa fase. Exato, né? o primeiro ponto. Que acho que não é tão fácil essa aceitação, né? Porque uma coisa é a gente falar, tá bom, aceito. Mas aí à noite vem aquela ansiedade de não saber como vai ser o dia seguinte, enfim. Então eu acho que é realmente começar a ser grato por tudo aquilo que tá acontecendo, começar a olhar de uma forma, de um lugar de, ok, o que eu posso fazer? Então, diante disso, o que eu tenho nas minhas mãos agora, o que eu preciso aprender para lidar com isso de uma forma melhor e começar, né, a procurar ajuda, eu acho, também. Sim. Eu acho que nesse caso, a primeira coisa que eu faria é parar, pensar, eu sou muito de escrever. Então tá, o porquê que eu tô achando que tá indo mal, né? Põe lá, escreve. E o que tá indo bem? Porque a gente esquece de olhar mesmo, né, pelo lado bom. Foca, né? A gente fica só focando naquilo que tá ruim e nisso a gente vai expandindo e só vai vendo cada vez mais coisas ruins. Então, tá, pensa o que tá de bom acontecendo também. Sim. Tem que ter. O fato de você estar acordado já é uma coisa muito boa, né? Você ter a oportunidade de lidar com esse problema, com esse desafio, é uma coisa muito boa, porque vai te ajudar a evoluir, a crescer e a se entender. Então, assim, é difícil, não tô falando que, nossa, vai acordar, vai ser tudo flores, né? Que vai ser super fácil, mas acho que o acolhimento da fase e entender como que faz sentido pra você passar por esse problema, né? Qual área da sua vida que tá mal. Então tá, como você pode resolver? Tenta trazer soluções ou procurar por pessoas que já tenham passado por isso. Sim. E que possam te ajudar ou que te inspirem mesmo a achar novas soluções e novos caminhos, né? Não sei. Eu acho que essa questão de se inspirar, que a gente tende muito a comparar muitas vezes. Né? A gente vê a vida das pessoas maravilhosas ali no Instagram, no Facebook, e a gente fala, putz, minha vida aqui é uma merda. Então a gente tende muito a comparar. Então procure pessoas que talvez já tenham passado por isso, ou talvez não tenham passado por isso, mas tenham uma visão diferente e pode te dar uma ideia de como lidar com algum problema, com alguma
alguma dificuldade que você esteja passando. Então, parar realmente de se comparar, porque a gente compara, a gente sempre vai se colocar numa posição injusta. Então, se inspirar realmente, procure pessoas em que você possa se inspirar. Nossa, uma outra coisa que veio, sem querer me estender muito, né, mas já estendendo, eu tava numa roda de amigos e a gente tava conversando muito sobre o que é sucesso pra cada um. Porque às vezes a gente acaba medindo o sucesso com a régua dos outros, né? Que é o que a gente falou, a gente acaba se comparando com os outros e medindo a nossa felicidade, nosso sucesso, tudo na régua dos outros. Mas o que é pra você? Eu acho que ter isso em mente também é muito importante. Porque pra uma pessoa que tá mal, tá doente, né? Você alcançar o sucesso é a cura, é você ter saúde. Então, se eu medir com a régua dela, eu teoricamente alcancei o sucesso. Então, a gente ter a nossa régua, a gente saber o que é importante, e aí entra o autoconhecimento de novo, o que é importante pra você, o que é o sucesso pra você, né? Isso vai te ajudar também a montar os seus passos e um plano, né, pra você ir em direção ao que você quer. E sair um pouco do problema. Eu acho que é essa coisa que ele perguntou, né, de complicar, quando as coisas estão complicadas demais. Você já reparou que quando passa um tempo de algo que você já resolveu, você fala, nossa, foi foda, mas tá tudo bem, tirei de letra, deu tudo certo, ou se não deu tudo certo, passou, né? Normalmente quando a gente tá ali dentro de um problema, é muito mais difícil realmente da gente enxergar soluções. Então, se distancia um pouco. Como que uma pessoa que tá fora desse problema veria talvez a situação? Por isso que conversar é muito bom. Falar simplesmente, né? Abrir ali, se você falar, você estrutura suas ideias, porque na nossa cabeça 1000 coisas passam. Então, simplesmente falar sobre isso já é um ponto super importante, porque muitas vezes a gente não fala também. Falar eu acho que é muito, muito importante mesmo. Até porque quando a gente põe pra fora, a gente vai organizando as coisas de uma outra maneira. E acho que uma outra tática que eu usava, até preciso voltar a usar, na verdade, é pensar no que uma pessoa que me ama muito me aconselharia. Porque, querendo ou não, a resposta tá dentro de mim. E eu vou querer escutar isso de uma forma carinhosa. Se eu não tô sendo tão carinhosa comigo, eu finjo que é outra pessoa ali que tá falando. E me ajuda muito. É um conselho que eu tenho a resposta, né, dentro de mim. Eu só trago de uma maneira diferente, mas que me ajuda muito também a olhar para a situação de uma outra maneira. Sim. Bom, como a gente falou, dá pra ficar 1000 horas aqui falando sobre esse assunto, mas a nossa ideia é realmente que seja um bate-papo, então traga a sua história, compartilha com a gente. A gente, se você não quiser, a gente deixa de forma anônima, fica tranquilo, mas é que realmente seja esse lugar de conversa, para que seja algo descomplicado mesmo, e de uma forma leve, que o autoconhecimento não precisa ser uma coisa pesada. Então se inscreva no canal para acompanhar essa série. Na próxima semana a gente vai falar sobre estresse, depressão e ansiedade, que também é um assunto que dá pra gente fazer um filme, um documentário sobre isso. Mas mandem as suas histórias pra gente, se vocês sentirem à vontade. Como a Erika falou, a gente não vai falar o nome, mas a gente quer mesmo compartilhar que muitas pessoas podem estar passando por isso e que existe sim uma solução. Sim, e às vezes a sua história pode inspirar milhões de outras pessoas a fazerem algo diferente.